Olá, vou falar agora nesse vídeo aqui sobre as 3 etapas da riqueza. Bom, a questão é o seguinte, a riqueza precisa ter etapas? Sim, porque riqueza, na verdade, ela não é feita da noite para o dia. Então, separar por etapas para organizar, para pensar, fica mais fácil, né? Quando algo é grande e que tem um tempo pela frente, é importante separar, então, por partes, por etapas, tá certo? Então, a gente vai ver nesse vídeo o que são essas etapas. E a última é a mais importante, onde eu vou me deter um pouco mais, tá bom? Mas antes disso, como eu faço sempre, eu te peço aí para te inscrever no canal. Se você não é inscrito ainda, dá o seu like, comente, compartilhe e conheça mais, me acompanhe lá no Instagram, na verdade, e conheça o blog Sampaio Sucesso Financeiro e meu curso de finanças, super importante aí para você dar então o acesso a essas informações que eu falo aqui no canal, tá bom? Links na descrição do vídeo. Mas muito bem, então. A riqueza, né, repetindo, ela não é feita da noite para o dia. É preciso de um tempo e é preciso, então, seguir algumas regras, ter isso em mente, né? Não é simplesmente um efeito de trabalhar, ganhar e esperar que as coisas aconteçam naturalmente, como se pegando uma dica aqui, uma informação ali, e você fosse construindo isso. Não, existe um processo dinâmico super importante. Bom, então o que é riqueza? Bom, pode-se falar e pensar em riqueza em vários aspectos. Tem a riqueza econômica, riqueza em termos de saúde, riqueza em termos de bons relacionamentos, de família. Tudo isso são riquezas, de fato. Mas eu vou falar aqui da riqueza financeira, aquilo que está relacionado ao dinheiro, tá bom? Claro que todas elas juntas formam um estado de felicidade e são partes importantes desse processo. Mas a riqueza financeira é um estado, então, de você ter liberdade. Liberdade em relação a tudo aquilo que o dinheiro pode proporcionar para você. Tá? Então, essa é a relação. Liberdade, felicidade, viver a vida plenamente, com segurança e saber, então, saber viver a vida de uma forma mais despreocupada com a questão de dinheiro, fazer com que as coisas elas sigam de uma forma assim que facilite, você veja mais o lado bom do que o lado ruim, que é muitas vezes, se não tem um planejamento financeiro, você fica pensando, preocupado com como é que vai pagar as contas e como é que vai ser o próximo mês. Não. Então, aqui, essa fase de entender a riqueza é se desfazer desse lado ruim, tá? Claro que a informação é fundamental, tá? Bom, o que em termos práticos precisa? Precisa ter um processo de aumentar os seus ativos, o seu capital financeiro, tá? E as 3 coisas, sinteticamente falando, para etapas da riqueza são o ganhar, o poupar e o investir. Bom, o ganhar é, na verdade, assim, todos nós começamos na vida ganhando com um trabalho, tá? Enfim, de uma forma ou de outra, e segue-se um processo, num ciclo bastante longo de trabalho fazendo dinheiro. Então, ganhar, ele pode ser visto como uma forma assim planejada também. Ou seja, quanto que eu tenho hoje, quanto que eu pretendo ter de renda do meu trabalho em 6 meses, em 1 ano, em 2 anos, em 5 anos. Então, o ganhar. E desse ganhar, uma parte obrigatoriamente precisa ser guardada para você, que é o segundo pilar, que é poupar. Então, o poupar é o saber gastar e saber identificar aquilo que é prioridade em termos de gasto e aquilo que não é. Ou seja, é ter esse foco na gestão dos gastos do dinheiro ganho, tá? Para poder chegar no último ponto, na última etapa. Um bom planejamento ajuda. Tá? E o planejamento significa ter definição de objetivos para os tempos futuros, meses e anos. O planejamento tem a ver então com o orçamento do dia a dia, controlar os gastos no dia a dia e coisas que a gente vale a pena sempre repetir. Controle do dia a dia, no mês a mês, enfim, tendo a visão de que este ganho que você fez, ele está sendo bem administrado. Bom, aprender sempre também, ou seja, assistindo vídeos relativos às finanças, estudando e fazendo cursos e acompanhando então, as notícias de finanças do dia a dia. Então, é uma forma de aprender. Então, isso tem que fazer parte desse processo, dessa etapa de construção da riqueza. Você faz com isso um vínculo do dinheiro em relação às coisas da sua vida. Você dá atenção fazendo dessa forma, aprendendo, estudando, pelo menos
durante uma vez por dia, ter uma visão do que está acontecendo no mundo do ponto de vista das finanças. Bom, aumente então o seu poder de poupança, sabendo, tá? Resumindo essa parte do poupar, é que pequenos gastos, eles têm uma repercussão, um efeito descomunal em termos de economia, quando se pensa em termos de longo prazo, em termos de futuro. Tá? Bom, e o investir, então, é a forma de multiplicar o capital. Ou seja, todo esse trabalho de ganhar e de poupar tem um objetivo que é você investir, ou seja, fazer os seus ativos, o seu dinheiro guardado, se multiplicar para objetivos. Tá? Então, objetivos diversos. Né? Você tem os objetivos bem de longo prazo, de médio prazo, de curto prazo, enfim, que nomes você dá para esses objetivos e que esse dinheiro que você está, então, guardando, juntando, enfim, como se diz, está indo, como é que você está fazendo isso, como é que você está enxergando isso acontecer. Bom, esse é o investir. Bom, as dicas mais básicas, então, para o investir, que é o fundamento desse vídeo de hoje, é o seguinte, dica primeira, automatize investimentos, porque se você deixar para fazer quando sobra, ou se você vai esperar o final do mês, enfim, para escolher, não, você automatize um valor fixo dos seus ganhos, para que todos os meses esse valor seja colocado num tipo de investimento. Nem que seja aquele investimento que no primeiro momento não é a melhor rentabilidade, mas você já, digamos assim, fechou o caminho para levar esse dinheiro que você ganhou lá para o seu investimento. Tem, por exemplo, a automatização no próprio Tesouro Direto. Você pode colocar no Tesouro Selic para você se garantir que vai fazer essa aplicação. E depois de lá você vai ver, bom, vou deixar aqui, eu vou colocar em outros investimentos, dependendo do seu momento e o seu estágio de construção de ativos. Então, automatização. Bom, o dinheiro trabalha silenciosamente para você alcançar seus objetivos. Imagine que o dinheiro está lá depositado e ele está rendendo diariamente. Você não vê, mas ele está brotando, porque os juros eles são calculados diariamente e eles vão compondo. Em cima de um valor de R$100, de R$1.000, ele tem juros todos os dias pingando ali dentro daquilo ali e aumentando. Isso vai formar o seu capital, e quanto mais tempo tiver lá dentro, quanto mais dinheiro você colocar, maior fica esse bolo. Então essa é a magia do dinheiro trabalhando silenciosamente para você, tá? Então automatização, tá? E esse dinheiro então funcionando dessa forma. Segunda coisa, tem obviamente uma carteira de investimento. Carteira de investimento significa que você vai formar então o conjunto de onde vai ficar o dinheiro aplicado e você vai ter aqui o trabalho de revisar, isso é bem importante, a cada 6 meses pelo menos. Então você fez a carteira, colocou lá em determinados ativos e esse dinheiro está lá fazendo esse movimento silencioso de se multiplicar, e a cada 6 meses você vai olhar. Por exemplo, por que fazer isso? Por exemplo, então, você dando o exemplo para ficar mais claro, você tem um determinado momento da história em que é mais vantajoso ou é mais atrativo você ter uma concentração em renda variável, como fundos imobiliários ou ações, e daqui a pouco a economia dá um revés em que esse tipo de ativo ele não passa a ter, digamos assim, a atratividade que outros, como por exemplo agora a taxa de juros elevadas nos últimos 12 meses, né? Você tem então uma revisão para ser feita. Bom, vou colocar um pouco mais nessa renda aqui, renda fixa, tá? E deixar menos na renda variável. E na própria renda variável você tem, por exemplo, fundos imobiliários que eram interessantes há um ano atrás, hoje não são mais, ou grupos de ações que eram interessantes já não são mais. Então essa revisão é importante porque muda a economia e muda então as estratégias. E número 3, tá? Antes de encerrar, é você ter um projeto de aposentadoria, ou seja, seja amigo do seu dinheiro, pensando que em termos futuros você vai estar usufruindo isso, tá? Então seja amigo dele pensando a longo prazo, tá? No dia a dia cuidando, sendo amigo, porque no longo prazo ele vai dar o retorno que você merece. Bom, e às vezes, tá? Eu sei que no longo prazo, tá? Você tem que pensar um pouco na renda variável, por exemplo, ações. É uma forma de você ter, então, uma construção vivendo de dividendos, de empresas consolidadas,
Tá? Então, enfim, você diversificando isso e estando atualizando a cada 6 meses, esse monitoramento vai ajudar a você não ter efeito dos sustos que isso pode dar no dia a dia pela volatilidade. Bom, por fim, concluindo então, essas etapas da riqueza são ganhar, poupar e investir, né? Nada mais simples do que isso e mais comum. E mais comum de se ouvir. E as dicas são: automatize as suas aplicações, tá? Dinheiro cresce silenciosamente, coisas que eu falei aqui, carteira de investimento revisando a cada 6 meses, pensar no tempo futuro, na aposentadoria, como ser amigo do seu dinheiro e não desconsiderando o mercado de ações. E lembre-se, riqueza não é da noite para o dia, tá? Precisa de tempo, consistência e nunca desista, tá bom? Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade!